Olá, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa live de hoje. Então, a gente vem aqui hoje para contar mais um pouco das novidades do nosso curso, que a gente vai apresentar, começar agora dia 25 de junho. E a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente pretende fazer. Então, vão ser 6 encontros, onde a gente vai falar do kit Vivescências para enfrentar os desafios que esse mundo de hoje está nos apresentando, né? Então, nós vamos apresentar, a gente vai basear, né, o nosso trabalho na curva de Kubler-Ross, que a gente já apresentou para vocês na live anterior, que é aquela psicóloga que desenvolveu uma curva, a curva da mudança, ou a curva também conhecida como a curva da depressão, que é um processo mais ou menos que as pessoas estão passando após o choque, negação. Então, a gente vai usar essa curva como base para sugerir algumas essências para ajudar a pessoa a passar por esse momento de forma mais harmônica e superar cada uma dessas etapas de forma mais sem dor, né? Não é necessário ter conhecimento prévio de essências florais, porque nós vamos compartilhar com vocês o que é necessário que vocês saibam para poder utilizar o Vivescências. As pessoas que vão apresentar, a gente tem conversado com elas, né? Então, o Carlos e eu, a gente vai estar sempre junto. O Geraldo Rodrigues, que é nosso parceiro no projeto Vivescências. A Janete Viana, que também esteve numa live conosco. E a Eliane, que também esteve numa live conosco. Então, esses vão ser os facilitadores do nosso curso. Nós vamos oferecer o certificado, colocando o número de horas, né? E se vocês perderam ou quiserem assistir de novo as lives anteriores, estão todas no nosso canal. O canal está no meu nome, Carlos Guterres, no YouTube. E ali vocês podem procurar na pasta de florais, tem todas essas 5 lives anteriores. Bem legal, porque a gente entrevistou esses nossos parceiros e eles contaram um pouco as suas experiências com o Vivescências e as suas experiências os resultados que eles obtiveram. Então, tem terapeutas, tem pessoas que estão indicando, e eles trouxeram um pouco das experiências deles no consultório com as essências, né? Então, as inscrições vão começar, estarão abertas a partir de segunda-feira. E vocês podem fazer através do seguinte site que eu vou E-mail. O seguinte e-mail que eu vou colocar aqui agora. Está aqui. Aqui, ó, as inscrições, vivescências.equipe@gmail.com. Então, os nossos encontros vão ser de 3 horas cada encontro, onde a gente vai, no primeiro encontro, falar um pouco de história, né, dos florais do Vivescências, e a gente vai explorar um pouquinho a curva, para vocês entenderem cada etapa da curva. Esse vai ser o primeiro dia. Depois, cada dia, a gente vai entrar em uma daquelas condições, né, que acontecem
ao longo da evolução dessa curva da mudança, e vai explorar cada uma dessas etapas, e vamos ter dois módulos de 50 minutos, onde a gente vai estar disponível para só responder perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem do que a gente já tinha conversado até então, ou trazer algumas dúvidas de tratamento que vocês tenham encontrado. A gente vai só fazer responder perguntas do pessoal. Então, 2 módulos, nesses 6 dias, 2 módulos, 50 minutos para perguntas. Só para dar mais detalhes, nós teremos, então, a classe apresentada em 6 dias, 3 horas por dia, mas serão 3 módulos de 50 minutos, com uma pausa de 10 minutos para a gente respirar, né? Que ninguém é de ferro. E, além disso, nós vamos dar dicas bem práticas, né? Porque a gente decidiu, vocês podem olhar no vídeo passado, nós vamos usar como base a curva da depressão, porque ele mostra diversas fases bem definidas quando a gente passa por um desafio muito violento, como pode ser um trauma, ou como os desafios que toda a humanidade está passando, agora começando no março passado, né, com o início dos lockdowns consecutivos, e isso balançou a vida de muita gente. Todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos afetados, porque a humanidade toda está passando por um processo de transição. Então, o nosso propósito é ajudar todos nós a lidarmos melhor com essa situação e sairmos o mais rápido daquela fase de paralisação, nos colocar em movimento, porque no momento que a gente entrar nesse movimento, a gente encontra os caminhos, a gente encontra as saídas para o novo, porque ninguém está iludido que a gente vai voltar ao que era antes. Não. O novo que está se delineando, não está claro, todos nós vamos construir esse novo juntos, mas para isso nós temos que estar em equilíbrio, nós temos que estar centrados, harmonizados e com motivação e força para seguir em frente. Então, nós vamos falar das 8 essências que a gente vai indicar para cada um, né? Cada uma dessas etapas da curva, mas também a gente vai fazer uma indicação para condições que podem acontecer nesse processo. Por exemplo, a pessoa pode ficar doente, então a gente vai indicar uma essência que vai apoiar a questão de restaurar a saúde. A pessoa pode ficar muito estressada, muito nervosa, não conseguir dormir. A gente vai indicar uma essência que vai apoiar, trazer tranquilidade. A pessoa pode não estar vendo a luz no fim do túnel, então a gente vai indicar uma essência que vai dar esse norte para a pessoa encontrar a saída, ter, digamos, a proteção para encontrar a saída, né? Então, a gente vai também trazer, compartilhar algumas essências de apoio, né, que vão apoiar o processo, digamos, do início ao fim, não só aquela condição específica encontrada na curva, mas que vão apoiar todo o processo. Para quem não assistiu a nossa live anterior, eu vou projetar aqui a curva que nós estamos mencionando, que é essa curva da mudança. Então, nesse processo, e é o que nós estamos vendo hoje, esse processo, ele começa com o trauma, o choque, depois passa pelas etapas de negação, frustração, depressão, experimentação, decisão e, finalmente, integração ou reintegração. Essa curva aparentemente equilinear, na prática não é. Tem pessoas que pulam etapas, tem pessoas que ficam estagnadas em apenas uma etapa e outras vão e voltam, ficam se movimentando como que num círculo, indo e voltando sem conseguir achar a saída. Então, esse vai ser a base da nossa apresentação,
e sabendo que todos vão se encontrar, se situar nessa curva, ou encontrar pessoas queridas que estão vivendo isso, para a gente poder, então, achar uma saída e ajudar. Então, a ideia é que a gente possa colaborar com todo mundo para enfrentar, entrar e sair desses processos de forma mais harmônica, sem sofrimento, entendendo os processos e ajudar ao pessoal que vai estar aí do outro lado, que também possam ajudar os seus familiares e os seus entes queridos, os seus clientes, a passar por esse processo também de forma mais harmônica, porque o Vivescências, como a gente tem falado inúmeras vezes, ele não tem contraindicação. Ele não são essências que vão trazer catarse ou que vão provocar qualquer desconforto. Eles só vão ajudar a trazer consciência e harmonizar a pessoa para ela sair dos processos que ela estiver passando de forma mais tranquila, sem tanto estresse, sem tanto desgaste emocional. Vivescências existe há 26 anos e é um conjunto bastante abrangente de essências, embora algumas pessoas ainda não tenham ouvido falar desse sistema, ele já está há 26 anos no ar, né? E muitas pessoas já conheceram, já utilizaram algumas essências aqui no Brasil, fora também. E hoje em dia, esse conjunto total de essências são de 207. Mas elas estão divididas em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo das essências chamadas vida, que são 106 essências, que tem uma função mais terapêutica. Essas essências, para utilizar, as pessoas precisam se dedicar a estudar um pouquinho. O segundo grupo, que são 73 essências, são as essências Vega, que tem uma abordagem completamente diferente. São essências que ajudam a pessoa a entrar num processo de transformação e crescimento. E, a partir de 2008, nós desenvolvemos as mitessências, que são 27 essências, que são de amplo espectro. Elas são essências para trabalhar todas essas questões que nos desafiam no dia a dia. Então, essas essências, elas têm uma coisa muito legal, que é a pessoa não precisa ter formação em terapia floral, não precisa ser terapeuta, é um kit compacto, como se fosse aquela kit de pronto-socorro para ter em casa. Com isso aí, a gente consegue lidar com o inesperado, com todas as situações que afligem o homem moderno, né? O estilo de vida moderno, às vezes nos coloca sob muita pressão, e por isso que nós criamos esse conjunto de 27 essências. E, ao longo do curso que nós vamos apresentar, nós vamos citar, mencionar e propor algumas dessas 27 essências como a tábua de salvação para um momento de transição tão violenta e tão profunda que nós estamos vivendo hoje. E uma coisa que o Carlos esqueceu de falar é que nessas 27 essências, a gente fez, foi mais fundo nos processos alquímicos e a gente usou as essências florais, mas a gente trouxe outros elementos como os arquétipos mitológicos, a vibração dos arquétipos mitológicos, a terapia das cores. Então, cada essência tem uma cor que vibra num nível de vibração. A neurolinguística, a gente sugere frases, mantras para a pessoa repetir e usar no seu dia a dia, e ela pode criar os seus próprios mantras, e a gente agregou na fórmula os óleos essenciais.
E isso deu uma condição muito bacana para esse blend, que é a condição de afetar muito profundamente no nível físico, ou de entrar muito rapidamente no nível físico. A mudança de consciência, ou a tomada de consciência, ela acontece de forma muito mais rápida com a presença dos óleos essenciais. A utilização é em spray, né? Então, a gente não precisa, não é como aquela utilização tradicional, a gente espreia no ambiente. E como a gente está falando, não está falando de química, que a gente precisa ingerir e as moléculas precisam ser digeridas pelo nosso organismo para serem absorvidas, a gente está falando em vibração, em frequência de vibração, basta que essa vibração harmônica toque o nosso corpo físico, ou toque a nossa energia, e a gente já vai mudar a nossa vibração para uma vibração mais harmônica. A gente vai entrar em ressonância com essa vibração mais harmônica. Então, para quem não está muito familiarizado com os florais, eu gostaria de contar um pouquinho da história. As essências florais, elas foram criadas por um médico inglês, Dr. Edward Bach, e ele desenvolveu todo o seu sistema entre 1930 e 1936. Mas, na realidade, o Dr. Bach, ele resgatou uma prática que era conhecida na antiguidade, mas caiu no esquecimento ao longo das eras, e talvez o último médico que mencionou elementos da terapia floral foi Paracelsus no final do século XV. Então, o Dr. Bach, ele resgatou, ele era um médico homeopata, e ele, usando os princípios da homeopatia, ele deu um passo adiante e desenvolveu as essências florais. Então, veja, isso foi na década de 30 do século passado. Já na década de 70, essa terapia começou a se tornar conhecida, começou a se tornar difundida. Então, aqueles princípios básicos de Bach foram ampliados, foram feitas muitas experiências, então, digamos, o floral passou por um processo de renovação. Se nós, usando um termo técnico, se os florais de Bach representam a versão 1, na década de 70 surgiu a versão 1.2, porque muitas coisas novas foram agregadas. E no final da década de 70, nós podemos dizer que houve uma revolução tão grande que nós já tínhamos passado para a versão 2.0, porque os florais transcenderam os limites do reino vegetal e começaram a se preparar florais de outras coisas. Na realidade, o termo não seria floral, mas como se tornou popular, então se passaram a fazer, por exemplo, essências de cristais. E faz sentido que os cristais são as flores do reino mineral. Então, final da década de 70, os anos 80, esse processo continuou sendo ampliado, e muitas coisas mais foram agregadas à construção das essências, e eu diria que no final da década de 80, início da década de 90, nós já estamos na versão 3.0, porque surgiram coisas incríveis. Houveram pesquisadores criando essências de luz de estrelas, apontavam o telescópio para uma estrela e deixava a noite toda aquela luz sendo incidida numa água que absorvia aquela vibração. Então, vejo que foi uma coisa muito renovadora. Os nossos primeiros florais, que surgiram na década de 90, 1995, para ser mais preciso, já agregaram algo mais. Nós inovamos também, então ali nós já teremos a versão 3.1, 3.2, mas com as mitessências que surgiram nos anos 2007, 2008, realmente o processo de renovação, inovação e transformação das essências se tornaram assim
muito, muito mais avançados. Então, hoje, digamos, o nosso trabalho na meteciência, eu diria que já é uma versão 4, 4.0, porque é tanta inovação que inclusive, alguns praticantes de terapia ocupacional, eles se assustam e até rejeitam. Mas uma coisa eu digo para vocês, tem que experimentar para ver. Então, se vocês experimentarem, vocês vão sentir os efeitos. E isso eu queria também salientar que se vocês estão interessados no curso, se inscrevam o quanto antes, porque nós vamos mandar pelo correio uma essência para vocês vivenciarem os efeitos. Então, para que chegue a tempo pelo correio para todos vocês, é bom que vocês se inscrevam o mais rápido possível. E um detalhe bem pensado, a gente fez na formulário de inscrição, a pessoa tem um questionário onde ela vai escolher a condição que ela se encontra, que é mais forte na vida dela nesse momento. E isso vai nos possibilitar enviar uma essência que esteja mais focada para o momento da pessoa, do aluno, de cada um naquele momento. Então, vocês vão receber uma essência bem personalizada. Então, quanto antes se inscrever, melhor, com mais certeza que vai chegar a essência antes da classe começar. Mais alguma coisa da classe? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Então gente, espero que vocês se juntem a nós. Acho que vai ser uma aventura muito legal ao longo dessas classes. E, assim, não se preocupem se nunca tiveram alguma informação de essências florais, porque vocês vão conseguir certamente acompanhar o curso muito bem. Mas, se vocês assistiram às nossas últimas lives, em todas as lives se falava de uma essência que a gente brincando dizia, esse é o queridinho de um, de queridinho de outro, né? O Geraldo, que foi o último a apresentar, ele custou dizer qual era a sua essência preferida, porque, assim, à medida que as coisas vão acontecendo, tem uma essência que nos chama mais atenção. Então, por um tempo, ela está muito presente na nossa vida. E hoje nós resolvemos trazer uma essência para comentá-la com vocês, contar um pouco da história dela, e até para que vocês percebam a abrangência dessas essências que nós chamamos mitessências. Então, queres falar? Sim, ela é uma essência que hoje em dia a gente está precisando muito, e que é a saída para o ser humano, que é uma essência que vai nos ajudar a trabalhar em cooperação. Ela ajuda a integrar as pessoas, ajuda a pessoa a ser tolerante, a ser tolerante. Ok, tudo bem, aquele cara está trabalhando comigo, ele não é o melhor, mas, poxa, ele tem outras qualidades, para focar no positivo, para olhar o outro de forma positiva e trazer a sua colaboração para que aquele conjunto trabalhando de forma harmônica chegue a um patamar acima na sua tarefa. Então, é como o exemplo que a gente usa da floresta. A floresta são diversos elementos ali, árvores diferentes, micro-organismos, animais, e todos eles têm a sua função naquele grande organismo, todos eles têm a sua função e desempenham a sua função em harmonia uns com os outros, né? Até aqueles que morrem ali na floresta, eles vão continuar servindo a
àquela comunidade, né? Se vocês observarem à volta, a gente percebe que as pessoas estão com uma paciência muito afetada, eu dizer assim, quase paciência zero, tolerância zero. Ao mesmo tempo, as pessoas estão deixando de interagir com as outras pessoas num propósito de cooperação, porque a competição está muito presente. E a competição, isso eu garanto para vocês, não vai nos levar a nada. Embora no início do século passado, Darwin, na sua pesquisa, ele trouxe aquela proposta revolucionária, que é a sobrevivência do mais forte. Ao longo do tempo, na continuação dos estudos, se observou que aquela lei de Darwin, da sobrevivência do mais forte, funcionava para algumas espécies, mas não para todas. E que, na realidade, a sobrevivência hoje não é do mais forte, mas daquele que coopera. E hoje em dia a cooperação está muito rara, porque existe muita competição e existe também pouca tolerância. A gente olha à volta e vê as pessoas brigando por pouca coisa. Às vezes, famílias discutindo ou por política, ou discutindo por apreciação disso ou daquilo, e falta muito desse elemento que se chama cooperação. Vejam, nós, seres humanos, nós fazemos parte de um corpo único. Então, cada ser humano é como se fosse uma célula da humanidade, desse corpo chamado humanidade. Ora, quando existe esse tipo de falta de tolerância, quando existe esse tipo de uma luta entre seres humanos, entre povos, entre ideologias, o que está acontecendo no corpo da humanidade é uma coisa terrível, é o que na medicina nós chamamos de doença autoimune, porque uma parte do corpo está lutando com a outra. Ora, se as partes lutam entre si, quem perde é a totalidade, é o corpo da humanidade. Então, nós, com o propósito de criar essa essência que já aviso para vocês, o nome é Amicitia, nós criamos um medicamento, um antídoto para essa intolerância e para dissolver essa doença autoimune que está afetando o corpo da humanidade. E como a gente acredita que nós estamos todos unidos por um campo invisível, e como a gente está falando de frequência vibratória, se a gente usar na gente aqui, essa frequência vibratória harmônica vai chegar em todos que estão atentos, estão vinculados a nós, e no caminho vão pegar aqueles que não estão também e vai oferecer essa vibração harmônica. Então, a gente vai usar aqui, esse é só para vocês verem. O rótulo está aqui na página. Sim. E essa tem um essência, aroma maravilhoso. As qualidades principais estão escritas aí na tela, né? Cooperação, interação, tolerância, relacionamento harmônico e, principalmente, espírito de equipe, para que haja um trabalho proativo. Então, é saber que o grupo está trabalhando para que todo o grupo ganhe. É como nós vemos nas competições de equipe, né? Se o grupo não interage em harmonia, a equipe tem menos chance de vencer os embates do que se o grupo todo estiver trabalhando com o mesmo objetivo. A composição dessa essência, essa é uma essência composta.
A Amicitia é uma combinação de 4 essências. Então, só para vocês terem ideia, aqui nós temos as imagens. Da direita para a esquerda, nós temos a essência chamada floresta, porque essa essência captou a energia do interior de uma floresta. É o que a Vivi falou antes. A floresta é um corpo, é um corpo biológico que envolve várias vidas independentes, mas que trabalham em conjunto. Então, tem elementos do reino vegetal, tem elementos do reino animal que interagem. É o que a Vivi falou, mesmo quando uma árvore tomba e apodrece, ela se torna alimento e moradia para insetos e para outros animais. E ao mesmo tempo, vai fertilizar o solo para que uma nova geração de vegetais surjam. Então, a floresta, quando está saudável, é um exemplo de trabalho em equipe. Tem uma outra essência aqui que está em verde no centro, que se chama Angelus Vitae, que desperta a nossa consciência para integrar o nosso conhecimento. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, quer seja de uma forma formal nas escolas ou de uma forma vivencial na vida, passa a se tornar um bloco único, que é aquilo que nós chamamos a nossa experiência, o nosso conhecimento. Que isso é relevante para que, no trabalho de equipe, nós possamos aportar uma qualidade única, que é o que nós somos, o que nós sabemos, o que nós contribuímos. E à esquerda tem uma foto do nascer do sol. Esse aí não é um nascer do sol qualquer um, esse é o nascer do sol no primeiro dia do milênio. Esse é o alvorecer do novo milênio. E vejam, sempre que a gente tem alvorecer, nós temos a esperança. Então, a esperança que é um elemento importante a nos mover para alcançar os objetivos que buscamos. Então, são essas qualidades que compõem a essência Amicitia. Além disso, a gente usou na cromoterapia a cor verde. É um verde escuro, como vocês podem ver ali, que ele favorece a intuição, a criatividade, a nutrição em todos os níveis, equilíbrio, a tranquilidade, a saúde e a natureza. Então, se a gente está em equilíbrio, a gente está na frequência da natureza. Os óleos essenciais tem o lemongrass, que é o capim-cidró, né, o capim-limão, o alecrim e o eucaliptus, em proporções diferentes, então é um aroma muito, muito gostoso. E a música, se vocês quiserem ouvir a música, a gente não pode colocar aqui por questões de direito autoral, senão a gente não pode reproduzir essa live, né? Mas vocês ouçam e pensem na essência, porque aí no momento que vocês estão ligados, vocês estão ouvindo a música, vocês estão vibrando na vibração da essência. Sim, essa música é sonoramente a qualidade da essência. Se vocês procurem no Google, por exemplo, coloquem esse nome, Cânon em Ré menor de Pachelbel. E vocês vão perceber que a música começa com um instrumento apenas, colocando uma linha melódica de fundo básica, que vai do início ao fim do mesmo jeito, e pouco a pouco vai entrando um a um vários instrumentos, fazendo variações daquele tema básico. Então vai enriquecendo, vai ficando cheio, enchendo, enriquecendo o som básico e mostrando como uma equipe que está afinada tem o poder de criar algo muito belo, muito harmônico e relevante. Então, eu sugiro que vocês copiem
essa dica de música e depois vocês escutem com os ouvidos que querem sentir antes de entender. E vocês vão conectar com a energia dessa essência sem a tê-la utilizado. Só para falar rapidamente que cada essência está associada a um arquétipo mitológico. E a Obsidian está associada a uma divindade da mitologia greco-romana, que é a deusa Harmonia. A deusa Harmonia é filha de Marte e de Vênus. Então, vejam, são os opostos. Na Marte, que é a ação, é o arquétipo da energia masculina e Yang, e Vênus é o arquétipo da energia feminina, a energia Yin, que representa o idealismo, representa a apreciação da beleza, o amor, e o Marte não, é ação, é aquela energia lutadora, aguerrida. E do casamento dos dois, do encontro dos dois, se gerou essa deusa que é a harmonia. Então, o que significa isso, né? É justamente o equilíbrio entre os opostos. Ou, se nós falamos de um trabalho em grupo, mesmo que os elementos do grupo sejam de qualidades, de características diferentes, isso não impede que reine a harmonia, desde que se haja um propósito em comum. E passa para a próxima. As afirmações que a gente sugere, assim, sempre lembrando que é legal que cada um faça suas afirmações, porque aí pode ser mais preciso na intenção daquela afirmação. Mas a gente sugeriu umas genéricas, e aqui a gente tem: integro a minha energia ao propósito comum. Trabalho em harmonia com todos os que buscam o mesmo objetivo. Então, gente, essa essência, a Missítia, é a queridinha do momento. Então, é isso que a gente fala quando pensa em terapia floral. Não é uma terapia que busca somente o cuidado, o harmonizar, o curar o corpo físico. O corpo físico é apenas a ponta do iceberg. Todos nós somos muito mais do que essa matéria que nós podemos tocar. Nós temos uma estrutura mais profunda, mais complexa, e o corpo é simplesmente onde aparece o efeito da totalidade. Então, se a nossa estrutura está desarmonizada emocionalmente, se a nossa estrutura está desarmonizada mentalmente ou espiritualmente, essa desarmonia, se ela perdurar, ela vai acabar, no final das contas, chegar no físico. Então, começa inicialmente com desconfortos passageiros, e se a gente não fizer nada, esse desconforto vai ficando mais frequente, até que o corpo acaba por somatizar aquilo que se chama enfermidade. O floral, ele não vai trabalhar o efeito, mas ele vai trabalhar a causa. No momento que a gente interrompe a produção da desarmonia que gerou o efeito, o corpo tem muito mais facilidade de se regenerar, de se recuperar e restabelecer o equilíbrio. Então, esse é o propósito de todas as essências florais, trabalhar a causa para aliviar o efeito que está sobrecarregando o corpo. Por isso que muitas pessoas chamam os florais como um medicamento para a alma, porque ele trabalha no nosso campo energético. Mas se o campo energético se equilibra, o corpo vai atrás e se equilibra também. É um elemento muito importante naquilo que se chama hoje medicina vibracional. Então, esse era o nosso recado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. E
Na semana que vem, Tem mais. nós temos mais uma live. Espero que vocês estejam conosco. A live da semana passada já está disponível no nosso canal do YouTube, a live número 5, e semana que vem a gente vai subir essa que estamos gravando hoje. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação, e Até a próxima. desejamos que todos fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Um grande beijo para todos.